Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todas. Eu sou a Simone Chiavoloni, eu sou da Arcano Numerologia, sou numeróloga cabalística e também terapeuta vibracional. E hoje nós vamos fazer uma live junto com a Denise Petrelli, que ela é especialista também em arquétipos. Então hoje nós vamos conversar sobre arquétipos e numerologia cabalística. Como que a gente pode alinhar outras técnicas, como a gente pode usar os arquétipos para ainda potencializar ainda mais a nossa numerologia, o nosso número pessoal, tá bom? Então eu só vou esperar aqui a Denise chegar para a gente começar a conversar sobre os arquétipos. Os arquétipos é algo fantástico. Então vou pedir para a Denise Petrelli me dar um oi, que aí eu já convido e ela já entra aqui. Opa, ela já apareceu aqui, olha que coisa boa. Vamos só esperar ela aceitar. Muito boa tarde, Wangley, Denise, Priscila, Cláudia. Oi, oi. Peraí, deixa eu virar a câmera. Sim. Peraí que eu Muito vou boa virar. tarde, Kênia. A Elisa está aqui também, a Stephanie, Cláudia Gomes, boa tarde, Fátima. Boa tarde, Magia Darte também. Agora sim, nós vamos conversar hoje. É uma live que a gente tinha programado, já falado algum tempo atrás, para a gente conversar sobre os arquétipos e a numerologia, porque tem tudo a ver, né? Tudo tem arquétipo, não é mesmo? Sim. Tudo bem, Simone? Tudo bem, meninas? Boa tarde para todas. Gratidão pelo convite. Eu andei dando uma pesquisada aqui, né? Porque eu não sou numeróloga. Quem é numeróloga é a Simone. Então, eu fiz uma pesquisa. Se tiver alguma coisa aí que não está certa, porque eu entendo de arquétipo, eu não entendo de numerologia. Você puxa a minha orelha aí, você me chama, tá? Oi, Eliane, beijo para todas aí. Então, Só falar que se as pessoas quiserem fazer pergunta, colocar no botãozinho de pergunta, que é melhor para a gente isso. localizar. E eu vou ensinar primeiro como você saber qual é o seu número, para você poder saber qual é o arquétipo. A gente depois vai conversando sobre cada um dos números, os aspectos. Aí a Denise vai falando dos arquétipos, fica muito mais fácil de vocês entenderem. Então, para você saber o seu arquétipo, então a gente vai usar o número psíquico. Ele é muito fácil de calcular. A gente vai pegar somente o dia de nascimento e fazer a redução teosófica. Como que é feito isso? Você vai pegar o dia de nascimento, por exemplo, eu nasci no dia 27. Eu somo 2 mais 7, o meu arquétipo é 9. Então, os números eles vão ser reduzidos em um único dígito, de 1 a 9. Assim, você consegue saber qual é o seu arquétipo, tá bom? Então, aí fica mais fácil para as pessoas poderem calcular. Então, se você nasceu no dia 10, 1 mais 0 é 1. Então, o seu arquétipo seria do número 1. Então, a gente vai falando sobre os números, a Denise vai falando sobre os arquétipos deste número, e aí a gente vai conversando. E se tiver dúvida, é só colocar no botãozinho de pergunta, tá bom? Aí fica muito mais interativo. Então, vamos começar, né? A gente agora já sabe como que a gente vai identificar o nosso número, que é pelo número psíquico, que é o número do dia de nascimento. E aí, você já sabendo o seu número, a gente agora vai começar falando sobre os números e vamos interagindo, tá bom? Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre o número 1 é o número da liderança, é o número da pessoa que ela é independente, é o número da pessoa que ela tem comando muito forte, ela tem muita autoconfiança. A gente está falando aqui dos aspectos positivos, ou quando a pessoa está no seu equilíbrio, né? É o número também das pessoas que são inovadoras, originais, são pessoas que elas gostam de estar à rédea da situação. Então, qual que é um arquétipo que a gente poderia usar para uma pessoa que seria o número 1? Aí pode falar, Denise. Então tá. Simone, primeiro eu gostaria de falar que sem os números nada seríamos. Para mim, em particular, os números são os arquétipos principais do universo.
nem a do planeta, porque a gente não é nada sem número, né? Os números permeiam a vida desde que o mundo é mundo, desde que foi feito o universo. Então, isso é muito importante falar. Outra coisa que eu preciso falar, como os números nos permeiam a nossa vida, né? Desde que o mundo é mundo, a gente, quando nasce na infância, de 0 a 7 anos, a gente, aí já vem os números, de 0 a 7 anos, né? A gente está no arquétipo do puro, do inocente. Quando a gente passa para a adolescência, vem outros arquétipos, que são o amante, que a gente começa a namorar, a gente começa a incorporar o arquétipo do amante, a gente começa a ficar rebelde, né? É uma adolescência, a gente começa a se rebelar, então o arquétipo do rebelde também, em certos casos, em certas personalidades arquetípicas. Depois, o explorador, que a gente quer viver coisas novas, né? E aí a gente se torna adulto, e quando a gente casa, a gente vai ter filhos, e aí vem o arquétipo do pai e da mãe, né? E essa jornada vai indo, então a gente vai trocando de arquétipo, não é igual os arquétipos, porque eu me especializei mais em arquétipos de objetos e tal, para compilar com Feng Shui. Mas esses arquétipos são das personalidades arquetípicas do Carl Jung, né? Que é um psicanalista suíço. Então, esses arquétipos, eles sim, eles vão se modificando através da nossa velhice, na nossa idade, né? Na velhice, a gente pode colocar o arquétipo do cuidador, de quem vai cuidar da gente, a gente se torna mais cuidadoso como avó. Então, isso vai mudando, né? E aí, no número 1, como é o arquétipo da liderança, nós vamos falar o que tiver aqui de personalidade, eu vou falar, e vou falar sobre arquétipos comuns, né? Então, o arquétipo do líder é o número 1 da liderança. E o arquétipo do líder, ele traz um lema pra gente. O poder não é tudo, é só o que importa. Então, o número 1, a pessoa que carrega esse número 1, ela é bem danada. Ela quer ser líder, ela é líder. O mago também é um arquétipo, né? O mago, outro arquétipo do número 1. O pai é um arquétipo também do número 1, né? E a águia, só que tipo assim, eu falo a águia, mas a águia é um arquétipo meio complicado de falar, né? Meio polêmico. Depois a gente pode fazer uma live sobre, falando da águia, mas a águia é um arquétipo de liderança, tá? E um arquétipo que quase ninguém conhece, que é de liderança, e é o do meu signo chinês, do horóscopo chinês, que é a cabra. A cabra, ela é muito legal como arquétipo do número 1, porque ela é persistente, ela sobe aquelas montanhas, ela tem a persistência de subir e sempre tá elevando, né? Tá subindo. Então, esses são os arquétipos do número 1. Olha só que legal. Eu sempre vejo muito o arquétipo, eu vinculo bastante com os arquétipos do tarô, né? Que vem de junto. Isso. Então, eu sempre associo bastante, e quando eu olho, eu vejo esse arquétipo, eu vejo como uma pessoa que ela vai começar a trilhar o seu caminho sozinho, que ele começa a ter iniciativa de começar a seguir o seu caminho. De verdade. Então vai falando aí também dos números dos arquétipos do tarô, que é interessante. Sim. O arcano 1, ele é o caminho, né? Da onde se surge, né? O primeiro caminho, a primeira iniciativa que a gente tem quando a gente vai começar a trilhar, quando a gente toma coragem, né? Porque o número 1, ele tem muita coragem, né? Ele vai à frente. São pessoas que são corajosas, né? Que elas são inovadoras, elas vão lá e ela desbrava um local, né? Ela vai naquele lugar, eu vejo assim como um arquétipo, como se fosse os descobridores, né? Do planeta, né? O descobridor do Brasil, que ele vai desbravar. Então, ele tem muito esse líder interno, ele é um líder nato. Ele tem uma liderança muito forte. E é fantástico, porque a gente linka aí numerologia, tarô, arquétipo, signo, dá tudo igual.
O meu número Sim. psíquico, ele sou eu escrita e escarrada. E tem a ver com e tem a ver com o meu arquétipo de personalidade. O meu arquétipo não é o que eu interajo sempre, mas é o meu, da minha personalidade. É incrível isso, é incrível. Qual que é o seu, Dê? O meu arquétipo, ele é o tolo, o bobo da corte. É aquele que é o comunicador, o que brinca, o que tem bom humor, o que tem oratória, que puxa mais pelo lado artístico, pelo lado da Não, o dança. 3. É o Você é 3. psíquico 3? Sim. A gente vai chegar lá no seu já já. Mas olha que interessante, né? E É você muito realmente incrível, é é muito. muito incrível. Porque, na verdade, o conhecimento, ele era um só. Depois ele foi como se fatiado e separado. E hoje a gente está unindo novamente, porque um complementa o outro, por isso Sim. que a gente consegue enxergar isso, que todos eles se interagem entre eles, todos se integram em um só depois. Então, por isso que a numerologia, a astrologia, as terapias, os arquétipos, o Feng Shui, todas as terapias que tem, elas acabam se comunicando e se integrando entre elas, porque vem de um conhecimento que é um conhecimento que é uno. E parece como se tivesse tido uma explosão e fragmentado, mas que hoje a gente consegue enxergar que elas fazem parte e elas se interagem entre elas. Né? E Então, para a gente falar, eu esqueci de é, falar a sombra do um, do pode arquétipo falar da do sombra. líder. Uhum. Aí não é a sombra do número um, é a sombra do arquétipo. Quando a pessoa está muito no líder, né? Ela pode se tornar mandona, muito autoritária e pisar nas pessoas, né? Esse é o sombra do líder. Do líder arquétipo, né? Isso. Do número 1. Vou falar da sombra do número 1. É aquela pessoa que é inativa, que ela não tem vontade de fazer nada. O covarde, tem medo de tudo. A falta de iniciativa, ele é muito forte também, a sombra é muito forte quando a gente também tem no número 1. E dependência, porque como são pessoas líderes, inovadoras, elas não são, elas são independentes, mas quando ela está no lado sombra do número, ela está com um aspecto totalmente bloqueado, é isso mesmo. Conheço bem. Ai, ai. Então, é só para a gente reforçar, porque está entrando mais pessoas, né? Para a gente Isso. saber o nosso número, a gente falou do número 1, então, para saber qual é o seu número, é só pegar o seu dia de nascimento. Por exemplo, se você somar e fazer a redução, né? Então, se você nasceu no dia 25, 2 mais 5 é 7. Então, a gente vai falar sobre ele também, tá bom? Então, agora a gente vai falar um pouquinho do número 2. O número 2 é o número da união, da harmonia. Quem tem o psíquico, o 2, a pessoa normalmente é muito diplomática. Ela gosta de ver todas as pessoas, ela é o elo de ligação entre as pessoas, não gosta de ver ninguém tão bem. Se as pessoas não estão bem perto dela, ela gosta de ver as pessoas bem, então ela começa a fazer uma união das pessoas. Então ela gosta de harmonia. A harmonia é muito forte. Ela é uma pessoa cooperativa, é uma pessoa que é parceira, e é uma pessoa que ela gosta de estar no meio de outras pessoas. Então, é isso que é o número 2 do seu lado, né, do seu lado luz, tá? Então, aí fala para mim um pouquinho do arquétipo do 2. Bom, o arquétipo do 2, a gente vai cair no amante, né? Que é o que ama. E não só o amante, mas o amante em todos os sentidos, né? E o lema do amante é o seguinte: você é único. Esse é o lema do amante. E a sombra do amante é quando, às vezes, a pessoa ama muito, ama incondicionalmente e se torna uma pessoa submissa, né? Começa a mendigar amor e medo da solidão. A pessoa tem medo da solidão. Então, esse é o arquétipo do amante. Agora, o ganso é um arquétipo maravilhoso, porque ele é um arquétipo maternal. Então, ele vem de encontro ao número 2, né? O cisne,
os flamingos, as taças também não precisam de personalidades, as taças também, elas são duplas, né? O bater, o tintim, né? O bater das taças também vem de encontro ao número 2. E um arquétipo famoso do número 2 é o Dom Juan, né? É aquele amante, né? E do número 1, eu esqueci de falar, é qualquer líder, né? Tipo Martin Luther King, algum governante cai no arquétipo do líder, né? Que é o número 1. Então, falando de arquétipo, né, do arcano, ele é representado pelo arcano 2, ele é a papisa, ele tem um lado maternal muito forte, é a mãe, né? Se a gente fosse falar sobre o caminho do louco, é quando o mago, ele está muito tempo sozinho e ele decide compartilhar a vida com uma outra pessoa. Aí, neste momento, se surge a papisa, que é o arcano 2, que é a mãe, que é a companheira, que é a parceira de vida, tá? Ele que é representado. O lado sombra do 2. O lado sombra é rigidez. O lado sombra do número 2 é a dependência demais de estar com alguém, então ser dependente de alguém. A omissão também é muito forte quando a gente vê o lado sombra do número 2. A agressividade, porque ele tem uma harmonia muito grande, né? Mas aí ele se torna agressivo também quando ele está no seu lado sombra do seu número, quando ele está ele está bloqueado, ele não vê solução, quando está em desequilíbrio total. Eu achei uma frase em alguma pesquisa minha que eu achei fantástica. Olha para você ver a frase. A numerologia é uma ferramenta de posicionamento arquetípico muito poderosa. Olha que lindo. Juntou a numerologia com arquétipo. Arquétipos. É fantástico, porque a numerologia é como se ela fosse... Quando você estuda, você tem um estudo aprofundado, quando você conhece a numerologia, você tem um autoconhecimento profundo. Você começa a entender várias coisas, por que acontece na sua vida, se você está no lado sombra, se você está no lado luz. Então, você consegue ter orientações para guiar a sua vida. Ele te dá um traçado de um guia da sua vida para autoconhecimento puro. Então, ele não tem nenhum vínculo religioso, é bem como os arquétipos também, ele não tem vínculo religioso, e então é muito importante a gente conhecer nossos números. Tudo é número que vibra em uma determinada energia. Sim. É exatamente assim. Aí vamos falar um pouquinho do número 3, que é o número da Denise, é o psíquico da Denise. Então, a gente pode falar que quem nasceu no dia 3, no dia 12, no dia 21 e no dia 30, ele tem esse arquétipo. Eu vou falar também os dias que aí fica mais fácil da pessoa poder passar melhor. Então, esses são as pessoas que, quem nasceu nesses dias, ela tem esse número psíquico 3. Então, qual que é o lado luz, né, do número 3? São pessoas super comunicativas, são pessoas positivas, são pessoas felizes, são pessoas que têm uma imaginação fértil. A criatividade, ela transborda nas pessoas que têm o número 3. É pessoa festeira, é uma pessoa que gosta de estar na companhia de outras pessoas. Ela tem um talento artístico muito forte. Ela gosta das artes em todos os sentidos. Ela pode tanto fazer como até mesmo somente admirar, mas ela é uma admiradora das artes em todos os sentidos. Ela tem também uma alegria muito forte dentro dela. Ela transmite, aonde ela chega, ela leva a alegria. Tá? Inclusive, este mês, a gente está numa energia também do mês universal, com essa energia 3 vibrando. Tá? Então, essas são as características. São pessoas que fazem amizade muito fácil, porque ela conversa muito, é aquela que é um ótimo vendedor. Eu ia falar assim, um arquétipo vendedor. Vendedor, ele é um arquétipo muito bom. Agora fala para mim mais de arquétipos do número 3. Mas eu assim, fiquei impressionada, porque além do meu arquétipo ser o bobo da corte e o tolo, que é o 3, né? O número psíquico é 3, e eu sou Libra. E Libra também vibra nesse negócio de artístico,
né? Nessa vibe aí de gostar de arte, beleza, essas coisas. Então, é muito eu. O 3 é muito eu. E ele cai no arquétipo realmente do tolo e do bobo da corte. O pessoal fala assim, nossa, mas deve ser horrível esse arquétipo, tolo, o bobo da corte, mas não é. Ele é um arquétipo maravilhoso. É um arquétipo que vibra na alegria. Inclusive, os bobos da corte, na época, eles não tinham nada de bobos. Eles, os reis, eles se pautavam no bobo da corte. Se o bobo da corte falava, olha, aquele ali tá te traindo, o rei mandava matar. Então, eles eram o braço direito dos reis, dos nobres, né? Então, ele fazia aquele papel de bobo da corte, mas ele era uma pessoa de extrema inteligência e extrema empatia e fazia os outros rirem e fazia os outros se alegrarem, né? Por causa dessas roupas que eles usavam, né? E tal. Então, esse arquétipo, ele é o arquétipo dos comediantes. Então, você pode saber que Jim Carrey, Jerry Lewis, Tata Werneck, esse pessoal comediante, eles têm muito do 3. Muito do tolo, né? Muito do tolo, na verdade. E a sombra do tolo, é claro que tudo em excesso vai se tornar inconveniente. São pessoas que, às vezes, de tanto falar, tagarelam demais, falam demais, e se tornam totalmente papagaio de pirata e inconvenientes. Eu falo muito. Então, esse é o problema do tolo, né? Da sombra. Agora, vamos lá para os arquétipos principais. O pavão, né? O pavão, ele é autoestima, ele é beleza, né? Então, o pavão é um arquétipo que entra com o número 3. Porque a Volone tá rindo de mim. Você também tem um pouquinho de bobo da corte, viu? Não tem, Simone? Tem. A borboleta, apesar de polêmica, né? Ela é bela, ela é a transformação. Então, ela também cai nesse arquétipo. O beija-flor, que nem tem predicados, né? Que é um arquétipo que é mil e uma utilidades. Ele cai nesse 3, né? A trícele, que é aquela... Eu fiz até uma postagem. Quem não souber o que é trícele, vai lá no meu Instagram e olha, a última postagem que eu fiz, tem uns que chamam de trisque, tricele, né? Cada um chama de um nome. Também, com certeza, bombou sempre. Ai, ai. E o olho de Horus também é um arquétipo que é o terceiro olho, né? Então ele vai no 3. O 3, a gente fala muito de beleza, ele é o que curte a beleza, né? Ele é muito do belo, muito do cuidado, é muito da vaidade. E aí, a gente, tipo assim, eu vejo isso na minha vida, porque permeando a vida, porque o Feng Shui, como sempre que a Volone fala, tem que ser uma coisa bela. E a gente que é número 3, a gente admira o belo, admira a harmonia do belo, né? Então é muito interessante. Gente, é sensacional a numerologia, né? É sensacional. E a gente vai ver isso daí. Olha só os aspectos de sombra do 3. Mau humor. Mau humor. Então, mau humor, desleixo, a falta de criatividade, a falta de encantamento pela vida, porque são pessoas, número 3, normalmente ele tem um encantamento muito forte com a vida. Então, se você está vibrando em algum desses aspectos que são bloqueados, que são os aspectos que eles são sombra do número, então precisa entrar num equilíbrio, né? Voltar para o seu eixo. Então, trazer de volta. O mau humor, a gente fala porque o 3 ele é muito bem-humorado sempre. Sempre está sorrindo, sempre está de bem, sempre está conversando com as pessoas, interagindo, é otimista. Então, se você está pessimista, então é um aspecto muito sombra deste número. Ele é representado também pelo arcano 3, que é a imperatriz, que é uma carta, né, que mostra da criação. Normalmente, nas cartas, né, clássicas do tarô, a gente vê que a imperatriz ela está gestante. Normalmente, ela está gestante. Por quê? Porque ela está gerando uma vida ali. Então, é esse daí que é os aspectos, né? E o arquétipo que eu falo, que é o arquétipo do tarô, que é a papisa, que é gerar vida também. Então, falando um pouquinho agora do número 4. Então, quem nasceu no dia 4,
no dia 13, no dia 22 e no dia 31. Então, quem nasceu nesses dias, ele tem o psíquico 4. Então, a gente vai falar um pouco agora do 4. O 4, ele é o organizador. É também a pessoa da... Ele é mais sistemático, ele gosta das coisas em ordem, é o trabalhador, né? A gente fala assim, trabalho é o seu nome. Então, sempre está ali trabalhando. Ele tem muita lealdade, é leal. Ele é uma pessoa que ele gosta de construir, pôr a mão na massa, ele vai lá e faz. Ele é da ação. É um número muito forte de ação. O que você me diz dos arquétipos do número 4? Olha, o arquétipo que permeia o número 4 é o criador. E ele fala assim, se você imagina algo, isso pode ser feito. Então, é o que você acabou de falar, que ele imagina, né, e faz. Que ele vai lá e desenvolve e faz. Então, eu vejo muito nesse arquétipo o Steve Jobs, né, que foi um cara sensacional. E ele é o criador. Ele, para mim, ele é o que mais representa o arquétipo do criador. E aí, existem outros arquétipos, que são o cavalo, né, que tem a energia, né? Ah, e a sombra do criador é ser perfeccionista demais, né? Então, a sombra do criador é muito perfeccionismo. As abelhas, elas são o 4, né? Que é a disciplina, né? A organização. Então, as abelhas são o número 4. As formigas também, mas como a formiga não é um arquétipo muito legal, né? Ele é um arquétipo fraco, então, mas só a título de informação, as formigas também são 4, tá? E aí vem aquele negócio, né? As 4 estações do ano, os 4 anjos, né? Então, tudo permeando aí o número 4, né? O Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel, né? Os 4 anjos. Então, são esses... As 4 estações. As 4 estações para organizar. Isso, é isso mesmo. Então, o arquétipo do 4, né, pelo tarô, é o arcano 4, que é o imperador. Que ele era o que organizava, que estava ali para colocar as ações que tinha naquele reino. Então, ele chegou para organizar, para colocar a disciplina, para ensinar as pessoas que elas precisam ter disciplina. Um lado sombra do número 4 é a indisciplina. É você estar também... quando você procrastina demais. Então, o procrastinador é um lado... Quando você está procrastinando as coisas, é um lado sombra muito forte do número 4. A desorganização, estou falando em todos os aspectos, pode ser tanto da mente como físico, né, da sua casa, das suas coisas. A desorganização é muito forte. Desordem é uma coisa muito sombra do número 4, porque ele é sistemático, ele gosta de rotina, ele gosta das coisas tudo certinho, tudo no seu devido lugar. Se você vai colocar uma coisa num armário, ele gosta que coloca do lado direito na prateleira de cima. Então, ele é bem organizado. E ele gosta de, quando chegar, estar exatamente naquele lugar. Porque quando vai procurar, ele vai estar naquele lugar. Então, nem todas as pessoas conseguem se encaixar neste 4, né? Quando a pessoa não tem esse 4 muito ativo, não consegue entender como que funciona as pessoas que têm o número psíquico 4, que é muita disciplina. Gente, é incrível, é fantástico esse estudo. Por quê? Eu tenho um irmão que é 4. É o irmão que deslanchou na vida. O meu irmão, quando ele era menino de 3, 4, 5 anos, a gente tem uma diferença de 6 anos de idade. E eu sou mais velha que ele, 6 anos. Ele era um menino, mas de uma organização, Simone, você não tem noção do que esse menino fazia. Eu ficava impressionada. Eu sou mulher, ele é homem, ele era 200 vezes mais organizado que eu, pequeno. Ele tirava os brinquedos, vamos supor, ele ganhava de Natal um brinquedo na caixa. Ele tirava o brinquedo da caixa, brincava, depois ele limpava o brinquedo, guardava na caixa e guardava no armário. E era assim... Eu tenho um outro irmão. Então, às vezes, a gente entrava no quarto dele para mexer em alguma coisa, porque ele era super metódico, super organizadinho, e é até hoje assim. Se ele tivesse colocado uma caneta assim, e a gente mexesse na caneta, e ela ficasse assim, ele sabia que a gente tinha mexido.
Vocês entraram no meu quarto, vocês mexeram nas minhas coisas. As roupas dele, o armário dele, e ele nem é personal organizer. Era tudo por cor. Incrível. E ele é uma pessoa que se deu mega bem na vida. Mega bem na vida. Ele é uma pessoa, ele é um empresário e tudo que ele põe a mão, ele organiza. É incrível. É incrível. E olha só, você falando, né, aí me veio também um arquétipo, né, da astrologia. Se a gente for falar de um signo que represente muito o 4, é Virgem, né? Ah, tá. Ele não, ele é Virgem, pisciano, mas o Virgem é muito organizado. muito organizado. Então, aí me remete, assim, um pouco das características, né? Se a gente fosse falar de um signo, seria Virgem. É bem incrível isso. Aí Muito. vamos falar, então, agora um pouquinho do número 5. Então, quem nasceu no dia 5, no dia 14, no dia 23, então eles têm o psíquico 5. Então, a gente vai falar agora um pouquinho das pessoas que são número 5. Elas amam a liberdade. Elas não suportam rotina. Elas gostam de coisas novas, sim. Então, também ele é um inovador. Ele gosta de novidades. Gosta de experimentar a vida. Experimentar novos sabores, viajar, conhecer novos lugares. A O que Érica. mais que a gente pode falar? Eles são pessoas muito rápidas, muito ágeis, né? São sensuais, então eles também têm esse quesinho de sensualidade também dentro. Né, dona Érica? Muito esperto também. E eles são pessoas que eles amam estar no meio de pessoas também. Ele gosta de movimento. Então, ele gosta de movimento de pessoas, ele gosta de estar no vulco-vulco de um monte de gente. Isso daí são os aspectos mais positivos que tem dentro do número 5. São super, super curiosos. Sempre estão ali curiando alguma coisa. Me fala um pouquinho dos arquétipos do número 5. Então, o número 5 é aquele que quer experimentar a vida, né? A liberdade. Então, ele cai no arquétipo do explorador. E o lema do explorador é: não me cerque, não me amarre, eu não quero amarras, né? Ele é livre, ele é a persona dele é livre, ele não gosta de amarras, né? Então, esse arquétipo, a gente fala, o Indiana Jones é um arquétipo, é um explorador, né, que a gente vê no cinema, ele é bem dentro desse arquétipo, né? Você sabia um arquétipo que você gosta muito, o Ramsa, que eu tenho 5 dedos, né? Ele também é o 5, né? Que é a mão de Fátima. Outro arquétipo que é o 5, que lembra o 5 é o pentagrama, né? O pentagrama. E o guepardo. O guepardo é por causa da velocidade, né? Eles são muito ágeis, né? O número 5 é muito veloz para pensar, né? Então, é o guepardo. E tem um arquétipo também, que ele também é muito rápido, mas que ele é fraco como arquétipo, que é o coelho. Ele também é do número 5. Nossa, vários. E aí, falando um pouquinho do lado sombra do 5, né? Então, como ele não suporta a rotina, ele não suporta a rotina. Então, é um aspecto negativo também, não gostar de rotina. É muito bom a gente ter sempre novidades, mas também nem sempre na vida a gente tem a possibilidade de estar mudando, né? Então, ele não gosta de criar raízes, né? Então, é um aspecto sombra que ele não gosta dessas raízes, né? De criar raízes. Um aspecto também negativo dele é resistência a mudanças. Então, pode ser que quando você é um 5 e você não se identifica, é porque tem muita resistência dentro. Então, pode existir uma resistência muito forte. O medo do novo. Então, o medo do novo é terrível. Tédio. O tédio também é algo que não é nada legal para o número 5. Esses aí são os aspectos que são os aspectos de sombra do número 5. E o arquétipo do explorador, o sombra, é medo de ficar preso a uma situação. E o explorador, ele tem também um lado
no lado sombra dele, ele pode ficar bem desajustado, sabe? Esse é um lado bem, né, do sombra, do explorador. O desajuste, a pessoa ficar desajustada mentalmente. É verdade. Agora falando um pouquinho do número 6, né? Vamos falar do número 6. O número 6 são as pessoas que nasceram no dia 6, no dia 15 e no dia 24. Então, a gente está falando do psíquico 6. Então, quais são as características das pessoas que nasceram, né, com um psíquico 6? São pessoas que elas amam estar em família, elas são pessoas conselheiras, acolhedoras, amorosas, tem uma amorosidade muito grande, tem uma ligação muito forte com a família, porque a gente fala até que o número 6 é um número da família, é o número do amor maior. A gente pode também falar que são pessoas tranquilas, elas são pessoas mais tranquilas, elas não são pessoas nervosas. O que você me diz de arquétipos que seriam deste número 6? O do número 6 é o arquétipo do conciliador, né? Aquele que gosta de conciliar as situações, né? O idealista também, o amoroso, cai no arquétipo do amoroso, né? E o lema dele é eu confio. Ele sempre confia, né? Nas situações. Um lado sombra desse arquétipo é desarmonia, né? Se tornar uma pessoa desarmônica, né? E discussões. Ele não gosta de discussão, ele gosta de agregar, de unir, né? Então, o lado sombra é esse. E o lobo é um arquétipo que representa muito o número 6, porque o lobo, ele é um excelente pai, né, para os filhotes, ele protege o território, né, dele com unhas e dentes, e eles formam as alcateias, né, e eles são muito família, né? Então, o lobo é um, o cachorro é outro, cachorro também cai no 6. E a estrela de Davi, né? Que é a estrela de 6 pontas, né? Também é um arquétipo para o número 6. Para quem, né, segue, tem esse psíquico 6. Então, olha só, o arcano que rege, né, esse arquétipo é os enamorados. Né? Então, ele também traz essa amorosidade, mas ele também traz dúvida, né? Então, o número 6, ele também pode ter dúvidas, ser pessoas que tenham bastante dúvidas em relação às escolhas que faz na vida. E a gente pode falar que um aspecto sombra bem forte, que é do número 6, é que eles são pessoas muito acolhedoras, muito conselheiras, eles conciliam muito também entre a família, quer todo mundo unido, né? Isso. Só que acontece que ele pode... um limite muito pequeno. O que pode acontecer? Uma pessoa número 6, quando ela está no aspecto sombra, ela pode se intrometer na vida das outras pessoas. Então, tem que saber o limite correto para não ser uma pessoa intrometida, para ser uma pessoa indiferente, porque o 6, ele traz muita responsabilidade. E aí, no seu aspecto sombra, é o irresponsável com as pessoas que ele ama. Então, é isso que traz o número 6. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, assim, o bloqueio de criatividade, porque, na verdade, o número 6, ele é um 3 dobrado, né? Então, ele tem uma criatividade grande. Só que acontece o seguinte, então, existe, num aspecto sombra, um bloqueio muito forte com a sua criatividade. E ele falar demais, né? Esse falar demais e se intrometer na vida alheia, tá? Então, esses aí são os aspectos que nós temos dos 6. Bem legal. Aí, nossa, mas eu acho assim, quando eu vou... Aí a gente começa, né? Ainda mais eu, como numeróloga, eu acabo analisando um pouco, né? Aí já vejo, a pessoa nasceu nesse dia, nossa, ela assim, assado. Na hora que vejo alguma coisa, eu falo, nossa, é por causa disso. Tá num aspecto sombra, tá no aspecto luz do número. Tá em equilíbrio, tá em desequilíbrio. Eu penso assim, se eu fosse numeróloga, igual você, quando eu conhecesse uma pessoa, que dia que você nasceu? A primeira pergunta que eu fazia. Primeira coisa. Você já faz a leitura de campo da pessoa inteira. Porque você realmente já vai traçando ali.
já vai traçando um pouco, porque características do psíquico é do seu eu, do dia a dia, da sua personalidade. Então, é Sim. o que está ali muito forte agindo no seu dia a dia. Então, ele não é o seu destino, a sua missão, que também são números fortes, mas o psíquico, ele traz muito do eu seu, do eu que você está vivendo nesse instante, de como você está. Então, aí a gente já dá uma traçada em como que é a pessoa, já faz um raio-x de como que é cada um. Então, vamos falar agora do número 7. O que é o número 7? A pessoa que nasce no número 7, eles são os analistas. São as pessoas que nasceram no dia 7, no dia 16, no dia 25. 25, isso mesmo. 7, 16 e 25. Elas são as pessoas que têm o psíquico 7. E são os analistas, são os especialistas. Eles são as pessoas que são conhecedores, buscam a espiritualidade. É muito forte. A espiritualidade, autoconhecimento, cultura, né? Eles são pessoas cultas que se estudam, aprofundam em qualquer aspecto que ele deseje. Então, se ele é um profissional, ele vai, estuda até ser o melhor. Então, ele é um perfeccionista também. Ele está ali sempre, é muito racional, eles não são pessoas, eles não são muito emocionais, eles agem muito com a cabeça. Ele sempre está ali pensando e analisando antes de fazer as coisas. São pessoas também que é muito exigente, né? O 7, ele exige, ele é uma pessoa muito exigente com as coisas. E ele tem uma sensibilidade muito forte. A intuição e a sensibilidade dele é muito forte. O que você pode me dizer de arquétipo para uma pessoa que é psíquico 7? Então, aqui cai no arquétipo do sábio, né? Que gosta de estudar, buscar conhecimento, né? É um arquétipo fortíssimo, psíquico, né? E o lema do sábio é: a verdade vos libertará. Então, ele sempre procura meios para estudar, né? Então, são os filósofos, né? Eles caem no arquétipo do sábio, os leitores, a evolução da mente, a espiritualidade é muito forte. Então, um exemplo de um sábio é o Mestre Yoda, lá dos filmes, né? Mestre Yoda era um sábio. E o professor também é um arquétipo muito forte do número 7, né? E temos o gato, que não podia ser diferente, espiritualidade, intuição, tudo que você falou aí, né, remete ao gato. E o crocodilo, as pessoas confundem jacaré com crocodilo como arquétipo. O crocodilo, ele é um arquétipo sensacional. Por quê? Ele ajuda a assimilar estudos. Então, quando a criança não gosta de estudar, é bom ter um crocodilo, uma imagem de crocodilo, um quadrinho de crocodilo, uma estátua, alguma coisa de crocodilo perto dessa criança, para que ela desenvolva mais os estudos, assimile. O concurseiro, né? Aquela pessoa que é concurseira, que gosta muito de fazer concurso, é muito bom interagir com esse arquétipo do crocodilo. Nossa, é incrível. Olha essa quanta coisa, né? E aí, qual que é o arcano que representa, né, o número 7, né? O carro, que ele traz esse conhecimento, que ele traz esse movimento, né, de conhecer a vida, de trazer todo esse movimento. O lado sombra do número 7 é que ele é muito cético. E aí, o que acontece? Ele não acredita, ele só acredita nas coisas que ele experiencia, que ele entende cientificamente ou que ele próprio experimente na sua vida. Não consegue ser uma pessoa que acredite em algo que alguém falou que foi bom. Ele vai lá, ou ele experimenta para saber se isso é real, ou o que pode acontecer? A pessoa, ela não acredita, se não for cientificamente comprovado. É isso que eu ia falar. Também Tem que ter comprovação científica, tem que né? ter base, tem que ter uma base muito forte. Não adianta só eu falar que isto é bom, que não adianta. Eu tenho que... ele é o São Tomé, que nem está falando aqui a Helena. É o São Tomé.
ele só acredita vendo, experimentando com bases científicas para poder realmente acreditar. É muito cético. Então, a falta de fé também é um aspecto sombra. Porque apesar de ele ser, quando ele está no seu aspecto luz, ele tem uma espiritualidade, ele vai em busca, quando ele está bloqueado, ele não tem fé. Ele não, pode ser assim, as pessoas que são ateu, como se fosse ateu. Então, seria o aspecto bloqueado de uma pessoa que tem número 7. Ele tem negação da espiritualidade. Ele é muito superficial. Ele só consegue ver nas coisas, na sua superficialidade, no seu lado sombra. E também o lado sombra do sábio é a soberba, né? É achar que é mais do que os outros. Sim, Quando ele está em sabe desequilíbrio, isso. ele se Sim, quando acha está em melhor que desequilíbrio, os outros, né? melhor que os outros, porque ele é o todo conhecedor de qualquer assunto, né? Daquilo que ele se especializa, ele não aceita críticas, não aceita, ele é muito, eu sei de tudo já. E isso é muito complexo o lado sombra desse número de psíquico, por quê? Porque são as pessoas que têm que ver para crer. E, na verdade, a lei da atração, a física quântica, ela fala que a gente tem que crer para ver. Você tem que crer primeiro que aquilo vai se manifestar na sua vida e depois você vê aquilo acontecendo. Então, é um lado bem forte, né? Negativo, é sombra, né? E acaba sofrendo muito, né? Pela vida, porque como não crê para ver, acaba tendo um sofrimento maior. Porque se de repente tivesse ido em busca de algo, né, que pudesse te ajudar e ele cresce antes, mas é que há um aspecto muito forte dele. Só crê naquilo que realmente é comprovado. Então acaba Sim, sofrendo demais. Então aprende muitas vezes na dor o número 7. Forte, né? Eu acho que de todos os muito. números, o 9 ele dá uma pegada bem forte. E aí vamos falar agora um pouquinho do número 8. Então, as pessoas que nasceram no dia 8, eu estou fazendo as contas aqui de cabeça, tá? Dia 8, dia 17 e dia 26, são pessoas que têm o psíquico 8. Então, falando um pouquinho do psíquico 8, ele é o número do êxito material. São pessoas que elas conquistam as coisas que elas querem, de bens materiais. São pessoas super organizadas, são os planejadores. Eu falo muito assim, ele é o chefe do 4. A Ele Érica é está como se ele fosse perguntando o qual o seu chefe do número. 4. Qual o seu número, O, Simone? o, o meu número é 9 e do Chiavolone, do prof, é 4. Então eu conheço bastante 4, bastante o 9 e bastante o 7 aqui em casa, viu? Que a Beatriz é 7. E, e é bem interessante essa junção aqui dentro de casa. É. Então, falando um pouquinho do 8, o 8 é o número da prosperidade financeira, da prosperidade em êxito nas coisas materiais. É o número da justiça, dos justos. Então, quais são os aspectos mais positivos que tem das pessoas que nasceram no dia 8, 17 e 26? São pessoas que são super organizadas, elas planejam tudo, são pessoas que são planejadores. Ele tem um poder pessoal e um poder de realização das coisas muito forte. São pessoas que são objetivas, elas têm, elas são pessoas com talento muito forte para os negócios, são os negociadores. Eles são ótimos para isso, são os grandes cargos, diretor, são pessoas de poder, né? São pessoas de autoridade. Então, são pessoas que são diretores, chefes, coordenadores, eles têm equipes, né, para planejar, organizar, para que ele não é muito de pôr a mão na massa. Ele é mais de mandar. Ele tem um poder muito forte de autoridade. Então, eu falo que ele é o chefe dos 4, né? Porque o 4, ele também é um organizador, mas ele põe a mão na massa. O 8, ele manda fazer. Aí está um pouco da diferença entre o 4 e o 8, né? Então, esses são os aspectos muito fortes. A justiça.
A justiça, ela anda lado a lado com o número 8. Tem que ter justiça nas coisas, né? Então, eles são muito justos. Então, vamos lá. Quais são os arquétipos do número 8? Então, eu estava esperando você falar isso, a força da justiça, o que caminha reto, né? E que tem poder, Sim. autoridade e comando. Então, ele cai no arquétipo do herói. O arquétipo do herói, ele é o justiceiro, né? E ele, o herói, ele, onde há uma vontade, há um caminho. Então, ele enfrenta as adversidades, né? O herói, ele comanda, né? Comanda o balacobaco todo. E a sombra do herói, ela é o medo de ser arrogante e do fracasso. Eles têm horror de fracassar, né? Então, vem bem de acordo com o que você falou aí do 8, né? Eles têm muito medo de fracassar, de falir, né? Essas coisas. E aí, tem um arquétipo bem forte, que é o touro. O touro é um arquétipo muito forte, um símbolo dos Estados Unidos, né? É o símbolo lá do Wall Street, né? Que é aquela avenida que é cheia de negócios, né? Que são os workaholics que ali permeiam, né? E ele é o símbolo dos traders. Então você falou aí, e eu lembrei justamente do ganhar dinheiro, né? Do poder da abundância, da riqueza. Então, ele é o arquétipo também dos traders, né? Daquelas pessoas que fazem negociações, né? Em todos os sentidos. E ele, o número 8 também é muito ligado à terra, né? Ele é muito ligado à terra. E também é o leão. Mas o leão, ele é um arquétipo que não é muito auspicioso, mas ele é um arquétipo das pessoas que gostam de serem vistas, né? Da vaidade, da autoestima, né? O 8 tem muita autoestima. Então, é o leão. A Simone está perguntando aqui do 7. Eu falei, Simone, crocodilo, gato e o sábio. São os arquétipos do 7. Ela está perguntando aqui. Então, ó, vamos falar um pouquinho do aspecto quando ele está bloqueado, é o aspecto sombra, né, do número 8. Ele tem um desinteresse total pela vida material. Então, ele não gosta de olhar as finanças, não gosta de nada que seja de bens materiais. Ele tem um total desinteresse. Então, aí a gente consegue enxergar o que é um desequilíbrio, né, no número 8. Porque se ele é o número do êxito material, como é que vai ser desinteressado dos bens e das coisas, né? Então, é bem complicado isso. Ele também tem falta de objetivos. Então, ele não consegue ter objetivos. Quando ele está no aspecto bloqueado, ele não consegue trilhar, né? Traçar o seu caminho. E ele também ele não tem planejamento para as coisas, né? Que eles estão fazendo. Ele é muito apegado, está muito, às vezes, muito apegado à matéria e só pensa também no seu lado material e deixa a sua espiritualidade de lado, deixa a sua família de lado, por causa de estar muito interessado somente nas coisas que são de bens materiais. Esses são os aspectos mais negativos que a gente tem. Injustiça. Deixa eu falar da injustiça também. Quando a gente tem um número 8 no psíquico e a gente não é justo, de acordo com a minha integridade, eu não estou falando da justiça, só da justiça aí fora. Da sua moral, né? Ferir a minha integridade. E isso, quando fere a moral e ele continua fazendo algo para bens, para receber algo que é só para ele acaba perdendo muito dinheiro. Então, ele tem que ter a justiça muito forte dentro dele. A integridade dele não pode ser ferida. Porque se ele ferir a integridade, ele pode ter perdas de bens, perda de dinheiro, perda das coisas que conquistou, ou não chegar a conquistar. Então, isso é muito forte no número 8. A justiça tem que andar lado a lado com as suas conquistas dos seus bens materiais. Legal. Aí Interessante. é muito interessante. E a representação é o arcano 8, que é uma balança, né? Que é 2 pesos, 2 medidas. Elas têm que estar em equilíbrio. Muito top. Aí vamos para o número 9. Número 9,
as pessoas que nasceram no dia 9, no dia 18 e no dia 27. Então, são pessoas generosas, que ela tem um amor muito grande pela humanidade, então sempre está querendo ajudar. São pessoas que são muito intuitivas. Ela tem um talento muito grande também para artes. São pessoas que elas sempre estão prontas para ajudar, são compassivas, né? Tem uma compreensão muito grande com as outras pessoas e sempre pensa na coletividade. Esses são os aspectos mais positivos que a gente pode falar do número 9. Então, ele tem um amor incondicional. É como se ele fosse o conhecimento, ele compartilha tudo que ele sabe, que faz bem para ele. Então, como ele sempre está compartilhando aquilo que é bom para ele quer que aquilo que foi bom para ele seja bom para todas as pessoas. Então, são características do número 9. Ele pensa no bem comum, não é isso, Simone? Ele pensa no bem comum. Isso mesmo, de todo mundo. Então, o arquétipo é o cuidador, que a gente se refere, um exemplo é o Nelson Mandela, né, que pensava no bem coletivo. E o cuidador, ele é assim, o lema do cuidador é ame o próximo como a si mesmo, né? Vem bem de encontro ao 9. E a sombra dele é medo da ingratidão, das pessoas serem gratas com ele, porque afinal de contas ele é muito humano, né? Ajuda muito. Então, um arquétipo que ele favorece o psíquico 9 é a coruja, né? Que ela tem uma sabedoria, uma visão de longo alcance. Ela é uma mãe coruja, né? Aquela super mãe, aquela que protege. E um que é engraçado, que é o navio. Navio também é um arquétipo que ele vem para perseguir os objetivos, a universalidade, né? O navio vai para todos os lugares, né? Então, ele também é um arquétipo que favorece muito o 9, o psíquico 9. Isso mesmo. Olha só, os aspectos sombras também que a gente pode ver no número 9, né? Das pessoas que têm esse psíquico. São pessoas que são muito radicais. Elas são radicais, ou é ou não é. Não tem meio termo. É 880. Então, são 880. Preconceito, preconceituoso. Ser individualista, só pensar em si. Ter falta de fé. Ser impulsivo. Também ter posse. E bajulação. A bajulação também ele é algo que é um aspecto sombra do número 9, que é muito ruim. Ele é representado, né, pelo arcano 9 pelão. Aí a gente, nesse daí, é a sabedoria, né? A sabedoria plena, a sabedoria completa. Quando você consegue passar aquilo, você tem a sabedoria e consegue passar para as outras pessoas, compartilha aquilo que você tem. É um grande número que a gente fala assim, é um número dos terapeutas, né? Das pessoas que querem ajudar o próximo. Então, ele é muito forte nisso. Então, ele é o número dos terapeutas também. Só que é um terapeuta que gosta de se doar e acaba não recebendo. Então, o que é uma coisa que você tem que ter muito forte? Você tem que saber que antes de ajudar as pessoas, primeiramente você tem que ajudar a si, a sua família, as pessoas mais próximas e depois a comunidade. Não adianta eu ir em frangalhos, ajudar a comunidade, ajudar o meu planeta, se eu não estou bem. Então, eu preciso sempre saber que eu estou bem. Então, que eu precisei de ajuda, eu estou em busca de ajuda, eu me ajudo, ajudo as pessoas próximas e ajudo as demais. E que tudo existe uma moeda de troca. A gente está nesse planeta e precisa ter troca. Então, a doação, ela pode ser uma troca, em cima de uma troca de algo. Não só doar, doar, doar e não receber nada em troca. Uhum. Então, agora Você tem mais alguma coisa para falar do número 9? Alguma coisa a mais? Não. Tem algumas perguntinhas. Tem perguntas aí? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, porque eu estou vendo que tem pergunta aqui. Ó. Então, fala a Miriam está falando assim, fala um pouco sobre o casal que tem o mesmo número.
Então, sempre a gente tem que observar, quando tem um casal, tem o mesmo número, os dois têm o Eu e mesmo meu número. marido, nós temos o mesmo número. Então, vamos ver se eu vou fazer a indicação correta. Porque o que acontece? Primeiramente, tem que ver como está o bem-estar de cada um deles, se ele está em equilíbrio, se está em desequilíbrio. Porque se acontecer de um estar equilibrado e o outro não, pode haver conflitos. Por quê? Porque está lidando com pessoas que têm os mesmos sentimentos, as mesmas acaba atraindo as mesmas diferenças e as mesmas qualidades. Então, quando está nas qualidades, é fácil. O difícil é quando está em um vibrando na luz e o outro na sombra, porque aí pode dar discussões. É isso mesmo, Odê? Certíssimo. Muito certo. Porque você conhece muito bem, né? Quando você começa a conhecer que ele é a mesma coisa que você, aí o que É. acontece? Porque ele tem aspectos parecidos, são grupos de pessoas que têm muitas características parecidas. E Então, o que acontece? geralmente, o que que acontece? Geralmente, não é uma regra, mas a mulher, eu vejo isso assim, com meus familiares, com as amigas, né? A mulher, ela gosta de buscar mais conhecimento. A mulher, ela sempre, não é que o homem não goste, mas a mulher, eu acho que ela é mais, sei lá, ela tem mais um impulso mais de sabedoria, tipo que ela, né, faz a lição de casa com os filhos e ela quer saber. E muitas, né, assim como eu, buscando sempre o místico, o holístico. E o homem, ele já é mais paradão. E aí o que que acontece? Conforme vai passando o tempo, se a mulher for se superando, estudando e buscando autoconhecimento e tudo, o homem vai ficando para trás. Porque ele não consegue mais acompanhar a mulher. E isso acontece em muitos casamentos. Muitos casamentos. O homem fica para trás, parou no tempo. E a mulher vai desenvolvendo. E aí, é isso aí que você falou exatamente. Aí começam as discussões, né? E a complexidade do casamento também advém disso, né? Sim, é porque a mulher ela é mais emocional, ela tem mais essa busca espiritual. Parece que é algo, não estou dizendo também que é via de regra, mas a gente tem aspectos mais ligados aos sentimentos, às emoções e à espiritualidade. Porque dentro da nossa química, né, a gente tem essas características de ser muito mais emocional e o homem mais racional. E Uhum. aí que começam as diferenças, né? Então, quando não está em equilíbrio, mesmo que ele não busque a espiritualidade, não busque conhecimento, mas se ele está ele é uma pessoa equilibrada, está em equilíbrio, não vai sobressair essa sombra. Uhum. Porque a Sim, sombra, a gente tem sombra e a gente tem luz dentro de nós, o tempo todo. O que que acontece? Não pode sobressair a sombra, porque se sobressair a minha sombra o tempo todo, também vai dar um desequilíbrio, entendeu? Então, eu vejo muito que se estar em equilíbrio, né, às vezes ele é mais racional, mas aí ele pensa em algo no sentido de estar equilibrado mentalmente, não espiritualmente, não está buscando tanto, mas ele tenta viver num mundo mais equilibrado, não sair muito do seu eu. Então, ele consegue acompanhando. Agora, se ficar em desequilíbrio o tempo todo, aí realmente é muito mais conflito. E aí, sendo iguais, você sabe que você também tem aquilo dentro de você, e aí acaba tendo muito mais discussões, muito mais conflitos. É isso mesmo, né? perfeito, perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que a Cláudia falou para falar sobre o Arcano 5. Ô, Claudinha, depois volta lá um pouquinho na live para ouvir sobre o Arcano 5, tá bom? E a Eliana estava falando que era do dia 2 do 4, então o psíquico dela é 2. Então, lá no comecinho ela já ouviu, já. Mas se ela quiser novamente ouvir sobre o Psíquico 2, é só voltar um pouquinho na live e assistir os arquétipos que são do número 2.
Aí vamos ver se tem perguntas aqui. Deixa eu ver um pouquinho desde aqui de cima, para ver se às vezes alguém escreveu alguma pergunta que é mais difícil de ver. No chat é bem complicado. É bem complicado aqui. Se você quiser falar mais um pouquinho de arquétipo, pode falar de arquétipo aí, enquanto eu vou vendo pergunta aqui. Se alguém quiser perguntar sobre arquétipo, estarei à disposição. É fantástico. Eu estou começando a interagir com o arquétipo. Aqui, ó, lado sombra da águia. Perguntaram aqui, o Ronaldo, grandão. Ronaldo, o lado sombra da águia é a individualidade. A águia, ela é muito solitária. A águia, ela não gosta de andar em bandos, né? E a águia, ela tem... O lado sombra dela é esse. Então, o lado sombra dela mais pega ser solitário. E até porque a águia, como ela é um arquétipo de liderança, né? Ela pode se tornar muito autoritária e as pessoas se afastarem. Geralmente, quando a pessoa é águia mesmo, ela incorpora a águia, que é o arquétipo do líder, ela, na maioria das vezes, ela é cheia de pessoas em volta, mas ela é uma pessoa solitária, porque as pessoas não conseguem muito conviver com o autoritarismo da águia, né? Então, esse é um lado sombra bem forte da águia. Agora, choveu de pergunta aqui no chat, deixa eu ver. Gostaria de saber tem uma sobre aqui da Mel. Da Mel tá assim, quando percebemos que estamos vibrando o lado sombra, como sair dessa vibe? Então, para a gente sair de uma vibe, quando a gente está no aspecto sombra, então tem vários exercícios que a gente pode fazer. A gente pode fazer exercícios de respiração, a gente pode fazer uma meditação, né, da mente serena, que é uma meditação de 3 minutos, para você sair, porque você primeiro tem que se conectar com você mesmo. Quando a gente se conecta com a gente mesmo, a gente consegue achar as soluções e a gente consegue equilibrar o nosso eu. Então, quando você está em equilíbrio, você sai deste lado sombra. Então, as dicas que eu dou assim, é muito respiração, se conectar com o seu divino, fazer uma mente serena, a mente serena é muito rápida, é uma solução muito fácil de se aplicar e resolver. Ela demora 3 minutos para você fazer e você fica num novo estado. Depois sai do desequilíbrio. Depois você ensina pra gente, hein? Essa meditação. Vou mandar para vocês. Ela é muito, muito prática, muito fácil de fazer. A Simone está perguntando aqui qual é o arquétipo mais poderoso. Da escala de animais, o arquétipo mais poderoso é a águia, com certeza. Tanto é que a águia ela nem deve ser exposta. Tem um monte de coisinhas de águia. A águia não deve ser exposta, é um arquétipo para ser usado a âmbito pessoal, né? Nem o marido não deve ver que você utiliza a águia, tá? Porque pode dar um trelelê. Já tive depoimentos, muitos depoimentos na minha página lá do Facebook, que houve separações, brigas feias por conta do uso da interação com o arquétipo da águia. Então, é bem complicado esse arquétipo, né? Esse lado sombrio do arquétipo. E você fala um negócio, agora eu me perdi sobre... Ai, gente, agora eu não vou lembrar. Sobre o lado sombra mesmo, que você estava falando aí. Então, tem tudo a ver com arquétipo, né? Tem tudo a ver com arquétipo. Uma pessoa perguntou aqui, e os números mestres, as exigências são maiores? Aí é com você. Então, aí, vamos lá. Para número psíquico, a gente não faz análise dos números mestres. Então, dos arquétipos, a gente pode falar um pouquinho do número 11, mas aí a gente não tem como identificar através do nosso número psíquico, tá bom? Número mestre 11, ele é o número da pessoa que é de grande fé, que é uma pessoa que tem grandes intuições, são pessoas muito intuitivas, são líderes nato, então ele tem um duplo 1, então você pode usar os arquétipos também, que são os arquétipos do número 1, que ele é uma junção do número 1 com o número 2. Por quê?
ele tem um duplo 1 e 1 mais 1 é 2. Então, ele é um líder nato, é uma pessoa muito intuitiva, é uma pessoa que ela dá, as pessoas, ele dá o exemplo e muitas pessoas querem seguir e ser como ele. São pessoas, como é que eu posso falar a palavra? Eu esqueci a palavra. Quando a gente quer ser parecida, as pessoas elas gostam de ser parecidas com essa pessoa, porque você dá o exemplo para ela seguir. Então, os arquétipos a gente pode usar, os arquétipos do 1, e tem mais algum que você pode falar que são de grandes intuição, de pessoa muito intuitiva, que tenha muita fé, e que ela é um exemplo para as outras pessoas, além dos arquétipos do 1, D? Olha, eu acho que Jesus Cristo cai também nesse arquétipo, né? A consciência crística, né? Será? A consciência crística, ele vai entrar num número mestre 33. Ah, Ele é um tá. grau mais para cima, mais arriba. Ah, tá. O 11, ele é como se ele fosse uma pessoa que as pessoas se inspiram nele para ser igual a ele, porque ele dá grandes exemplos e ele é uma pessoa que ele inova muito, né? A gente não chegou a falar antes sobre os números mestres, mas eles são as pessoas que são muito intuitivas e que elas são pessoas que ela tem um poder de liderança muito forte. Então, eu acredito que os arquétipos do 1, ele vai se encaixar, você não acha? Sim, sim. Estão perguntando aqui para falar do sapo. Então, a primeira coisa do sapo e da onça. A primeira coisa que eu falo sobre animais é que não confundir os arquétipos com os animais da natureza. Por quê? Porque os animais são emanações do divino criador, são emanações de Deus. Então, todos os animais são sagrados, desde o menor, da ameba, até a girafa, são animais sagrados. E a simbologia arquetípica, os arquétipos, eles são o que são. E a simbologia não muda. Porém, existem mudanças de simbologia culturais, tá? O que às vezes no Ocidente não é tão legal, no Oriente é maravilhoso. Exemplo, vaca. Vaca lá no Ocidente é sagrada, parará, pororô. Aqui, a vaca não é tão auspiciosa. A vaca é animal de corte, presa fácil. Aqui carrega peso, né? Carrega o arado. Então, ela não é muito auspiciosa. Então, o sapo, ele cai nessa coisa. Por quê? O sapo, no Feng Shui, ele é muito bom, né? Existe aquele sapo que tem uma boca que você coloca a moeda, né? Mas o sapo, como arquétipo, ele é um arquétipo fraco. Por quê? Ele é um arquétipo que remete onde o sapo mora. Num lamaçal, né? Num pântano. O sapo, ele é muito usado em bruxarias, né? Bruxarias pesadas. E isso é usado até hoje, essas macumbas com sapo. Então, tem esse lado. Agora, a onça. Todos os felinos são arquétipos fortíssimos. Eles estão abaixo da águia, do falcão, da coruja. Então, um índice de dopamina, um índice dopaminérgico imenso, tá? Então, eles têm a libido fortíssima, mas foco, agilidade, né? Porque a onça, quando ela vai caçar, ela foca naquele bicho lá no seringuete, né? Ela quer aquela zebra. E ela vai naquela. Então, ele não interessa se passar 10 zebras mais fáceis para ela pegar, mas como ela focou naquela, ela vai naquela. Então, a onça, ela é um arquétipo muito forte. De libido também muito forte. Mas ela tem um lado sombra. Por quê? Felinos têm hábitos noturnos. Então, pode ser que com a interação do arquétipo, se você for uma pessoa que tiver insônia, pode aumentar isso. E outra coisa, além de poder aumentar a insônia, a agressividade também. Felinos são animais super agressivos, né? Pela própria sobrevivência.
Então, também pode aumentar a sua agressividade, você pode ficar mais agressiva, você pode querer brigar mais, né, discutir. Então, tem que olhar isso, tá? Tem que tomar cuidado com isso. E agora eu lembrei o que eu ia falar. Você falando dos números mestres, você falou o que tem que fazer para equilibrar, meditar e tal. Então, eu falo que para arquétipos, tem só uma coisa a fazer para equilibrar a sombra, é estudar, é autoconhecimento. Porque o arquétipo, ele tem uma simbologia, mas para mim ele funciona de uma forma, para outra pessoa funciona de outra forma, né? Principalmente personalidades, como Cleópatra, Nefertiti, elas são arquétipos que funcionam para cada pessoa de um jeito, né? Claro que tem a simbologia, tem a base, mas para cada pessoa ela chega em algum nível, né? Então é isso que eu queria falar. Eu não estou vendo mais pergunta aqui não, deixa eu ver. Usa águia fora de casa e diamante em casa. Tá. Diamante é um arquétipo maravilhoso, o sombra dele é a dureza, né? É o arquétipo da abundância, do dinheiro. Mas ele tem essa coisa de se tornar duro, né? O diamante. E a águia fora de casa, tudo bem, você deve, né, levá-la numa carteira, alguma coisa. Então tá ok, tá ótimo. Dentro de casa é melhor não mesmo, tá? Por quanto tempo podemos interagir com o arquétipo? Isso vai depender muito, tá? Esses estudos arquetípicos, na verdade, o pessoal começou a descobrir arquétipo e começou a banalizar muito, né? O negócio ficou meio banalizado, meio complicado. Então, eu falo que isso é uma experiência pessoal. Tem pessoas que falam que a gente tem que interagir pelo menos por 21 dias, que vem aí da numerologia, né? 21 dias, né? Sempre falam 21 dias. Eles falam que a gente tem que interagir com 21 dias. Tem gente que fala que é bom interagir 90 dias, depois trocar o arquétipo e voltar daqui a 90 dias com o arquétipo. Então, eu sou da opinião que você pode interagir enquanto você estiver se sentindo bem. Se você não estiver no lado sombra do arquétipo, pode interagir tranquilamente, sabe? Eu já fui muito radical, mas aí a vida, o Feng Shui, né, as coisas, os diagnósticos de cliente me fez ter outra visão, porque a gente vai buscando autoconhecimento, né? Igual eu falo, o arquétipo não é 1 mais 1 é 2. Existem nuances aí, né? Mas claro que tem uma base. Pode falar um pouco do cisne? Tem um casal com um filhotinho, ganhei da minha mãe. Gente, o cisne é o arquétipo dos relacionamentos, né? O cisne, o que acontece com o cisne? O cisne é um arquétipo que quando a sua relação de casal não está muito bem, você está na rotina, aquilo caiu na rotina, a libido, fogo no parquinho, tá um foguinho bem levinho. O cisne, ele vem para acender isso, para dar um up na relação, tá? Então, o cisne é muito bom para usar na área de relacionamento. Aí, o Ronaldo tá falando aqui, conhecer os lados, exatamente isso. Mas a gente não pode muito se apegar ao lado sombra do arquétipo, não. Porque eu falo que às vezes a pessoa fala assim comigo, eu ponho um post, primeira pergunta, e o lado sombra desse arquétipo? Eu não gosto muito de falar de lado sombra, porque ele vai de acordo com a sua frequência vibracional, né? Então, se você vibra no lado sombra, e às vezes a gente vai falando, e às vezes a gente tem um poder de persuasão até subconscientemente, que a gente induz a pessoa a cair no lado sombra. Então, eu não gosto de falar de lado sombra. Eu sou a que não gosta de falar de lado sombra, sabe? O lado sombra existe. Mas para que você vai caçar lado sombra? Para que você vai vibrar no lado sombra? Esquece o lado sombra. Não fica procurando lado sombra de nada, não. Eu também sou assim. A gente teve uma conversa antes aqui. Né, Simone? A gente teve uma conversa antes. E ela falou que ela não gostava muito de falar o lado sombra. Porque pra que ficar enaltecendo coisas, né? Porque senão eu vou ficar caçando isso.
E por Isso. que eu vou ficar procurando? A gente tem que falar do equilíbrio, desequilíbrio, ok. Mas eu tenho que ressaltar muito mais o lado positivo do que este lado negativo. Eu tenho que sobressair as minhas qualidades e Isso. não os meus defeitos. Eu, Entende? eu Eu falo que também existe um sou. teste. Existe um teste Sim. para isso. Qual que é o teste? Eu vou falar com vocês agora. Não pensem num elefante branco. O que vocês fazem? Pensar na Já hora, vem, não né? tem como. Por isso é que o lado sombra eu não gosto de falar, sabe? Eu evito falar. Ai, ai. A gente fala somente uma parte superficial, porque tudo é equilíbrio e ele trabalha para o equilíbrio do todo. Então, vai ter o positivo, vai ter o negativo, vai ter o bom, vai ter o mal, vai ter a luz e a sombra. Elas trabalham o tempo todo, são apenas vibrações diferentes, mas elas Isso. trabalham para o equilíbrio do todo, para o equilíbrio do nosso universo. Mas a gente não tem que ficar vibrando o tempo todo em o que eu tenho que evitar. E sim, eu tenho que sobressair de bom de mim. É isso que é o meu pensamento, né? Eu acredito a D também é Eu mais desse jeito também. também sou assim. Tem uma pergunta aqui, ó. Tem um menino de 12 anos, ele é do dia 8. Ele não liga para bem materiais, não quer mesada, ele está no negativo? Aí é com a Simone. Ele, na verdade, ele não está no negativo, ele está no sombra, ele está no bloqueado, né? A gente fala que é bloqueado, porque ele não despertou ainda para que pelo potencial, o potencial que ele tem de conquistar as coisas. Ele ainda não está ainda aberto para receber as coisas materiais. Então, aos poucos, aí dependendo da idade que ele tem, pode Ele ser tem que não se 12. interesse mesmo. 12 anos ainda está, né? É uma energia de pai, está começando, saindo da adolescência até os 14 anos, aí a gente fala que está na energia de pai, está na energia da adolescência, está se desenvolvendo, mas é preciso começar a trabalhar um equilíbrio. Então, não seria somente porque ele não quer mesada, mas ele vai precisar lidar com o dinheiro, ele vai precisar lidar com as coisas materiais. Não adianta fugir disso, né? Então, aos poucos, tem que ir conduzindo para que ele preste atenção, que ele dê valor às coisas, porque quando também a gente não quer, a gente também acaba não dando valor àquilo. E uma ressalva aqui, que eu intuí isso agora, são as crenças limitantes. Gente, pessoas que estão aqui na live, se vocês soubessem as crenças que a gente embute nas crianças até 7 anos, é uma coisa que a gente carrega para o resto da vida. De repente, esse menino, não estou dizendo você que é mãe ou pai, não estou dizendo vocês, mas às vezes ele escutou alguma coisa de uma crença limitante de dinheiro, e aí ele já bloqueou também. Dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore, rico é tudo ladrão porque tem muito dinheiro. Ah, não, então eu não quero ficar rico, porque eu Rico não não quero entra no ficar rico. céu. Rico não vai para o céu. Então essas coisas, Rico não elas vai pro céu. bloqueiam muito a crença limitante para crianças, né? Então, às vezes pode ser que ele tenha ouvido alguma coisa desse tipo e internalizou isso, né? Tem isso também. Deixa eu ver se tem mais. Então, as cobranças são. Aí, agora eu já não entendi, porque já fez parte do. Maravilha, são o número 11 e a intuição grita. Mas no psíquico, você não é 11, você é 2, né? No psíquico é 2. É 2, Porque o não é psíquico 11. vai só de 1 a 9. Para uma pessoa abrir o próprio negócio, qual é o arquétipo? Aí, gente, não é só um arquétipo, aí é uma egrégora toda. Para a pessoa abrir um negócio, quando a pessoa vai abrir um negócio, ela tem que fazer o Feng Shui, né? Tem que ver a empresa, tem que fazer o Feng Shui, tem que fazer a numerologia da empresa com a Simone, né? Para ver se o nome tem força, né? Se vai abrir o campo vibracional daquele nome, tem que fazer o Feng Shui para a pessoa ver onde vai posicionar os móveis, o caixa da empresa, os arquétipos positivos, as áreas,
né? Então, é toda uma egrégora, é todo um trabalho. É numerologia, é feng shui, é arquétipo. Então, não dá para mim falar um arquétipo é abrir um próprio arquétipo. A logomarca também, né, faz muita diferença, a logomarca. Eu faço logomarcas arquetípicas, eu estou aí com uma parceria com a Pri também, né, a filha da Claudinha. Então, a gente faz logomarca arquetípica e a logomarca também traz muita força para as empresas, né? O dia 2 seria um duplicado, Simone? Oi? O dia 2 seria um duplicado? Pergunta da Gama. Não. O 2, ele é o 2. É o 11, que ele... O 11, o número 11, número mestre, ele tem aspectos dele mesmo, que ele é muito forte na parte de liderança, que ele é do 1, que ele tem um duplo 1, e ele também tem características do 2, que é de harmonia, diplomacia, intuição. Então, ele é uma junção, ele é um número muito forte. Os números mestres, eles acabam até exigindo demais da pessoa. Número 11, normalmente, são pessoas que elas querem as coisas perfeitas também, elas querem as coisas muito bem feitas. Quando a gente tem o número 11 muito forte, a gente acaba cobrando demais, tanto da gente, como das pessoas próximas. Então, a cobrança é muito forte, porque tem uma sabedoria além. Sim. Tá? Então, 2 não tem nada a ver não, com 11, não. A Fátima está falando aqui, eu tenho sapo com as moedas chinesas, eu gosto do sapo, eu tenho no meu jardim e eu gosto deles. Então, tá tudo ok. Se não tá vibrando na sombra, tá ótimo, tenha seu sapinho, não tem problema. O problema dos arquétipos são os excessos, tá? De repente, você tem 10 sapos na sua casa, aí vai ter que olhar qual a área que tá, porque aí sim, os excessos são prejudiciais, porque você fica com aquele campo de visão do arquétipo direto. Você vai na sala, tem sapo, você vai na cozinha, tem sapo. Então, você está permeada ali, né, no meio de um tanto de sapo. Então, o excesso é que é o problema. Não consigo ouvir a D, mandala da floresta, não é possível, Claudinha, que você não está me ouvindo. Talvez falhou um pouquinho para a Claudinha, mas ela deve ter ouvido. Voltou. A Marisete... Voltou? A Marisete está me perguntando aqui. Arquétipo da maçã. Aí eu já começo a rir, porque... eu e as maçãs. A maçã é maravilhosa. Sim. Gente, a maçã é tudo. Usar na mesa de trabalho ou na área da prosperidade? Pode usar na mesa de trabalho, pode usar na área da prosperidade. Na área da prosperidade é melhor uma maçã dourada do que a vermelha. A maçã, gente, eu sou muito suspeita para falar de maçã. Melhor pular essa parte. Ai, meu Deus. O Ronaldo perguntou, depende se for um sapo enorme e forte, a coisa muda? Não. A simbologia, ela não muda se for grande, se for pequeno. Igual um navio, que é um arquétipo de criatividade, para você botar na área da criatividade, dos amigos para viajar também. Se ele for grande, se ele for pequeno, não vai influenciar. É a imagem, né? Não é se o sapo é grande ou pequeno. Isso não influencia em nada, não. Tá? E faz o quê? E faz com que a gente fique unido com quem se ama. Ah, tá. Porque ele estava falando que ele não usa águia dentro de casa, né? Diamante também é bom para casal. Sim, o diamante é o símbolo também da união, porque você, quando está namorando a pessoa, vai ficar noivo, você dá um anel de diamante. Né? Diamantes são eternos. É um símbolo de eternizar o amor, né? Bom, por aqui parece que... Deixa eu ver. Gostaria de saber sobre o cavalo. Tem uma estátua com um cavaleiro tipo medieval. Tá. Primeira coisa que eu preciso falar do cavalo. O cavalo, como arquétipo para colocar dentro de casa, como adorno, quadro, ele tem que ser livre. Ele não pode ser selado, tá? O cavalo, ele não deve ser selado, tá? Agora, o cavalo é sensacional. É o arquétipo dos líderes, é o arquétipo dos diretores, né? É muito legal. Quem é advogado aí, ter um cavalo
em cima da sua cabeça, aqui onde estão esses quadros meus, tem um cavalo, quem é advogado, é muito legal. Quem é diretor de alguma empresa, então ó, o cavalo é muito top, só que não deve ser selado, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Cavalo. Tem que falar do lado sombra e o luz. Existem. Não se pode ignorar. Não, a gente fala, mas a gente não enaltece, entendeu? Porque o poder do subconsciente, ele é muito forte. E às vezes a pessoa... Sou de... O menino parece estar começando a viver, nem sabe o que é arquétipo, pelo amor de Deus. Gente, vocês não precisam de saber o que é arquétipo. Arquétipo, ele está no inconsciente coletivo, entendeu? Vamos dar um exemplo. Deixa eu ver aqui. Uma flor. Quando você vê uma flor, o que você sente? Beleza, harmonia, alegria. Uma flor, ela te traz isso nos seus neurotransmissores do cérebro, né? E quando você vê um rato, você tem a repulsa. E o rato é um arquétipo muito ruim. É um dos piores arquétipos que tem. Então, o arquétipo, ele vem no inconsciente coletivo das pessoas. Então, não precisa, o seu filho, ele não precisa saber o que é arquétipo, entendeu? Para vivenciar um arquétipo, né? Que ela está falando que ele está começando a viver, nem sabe o que é arquétipo. Não, ele sabe o que é arquétipo. A gente vive com arquétipo 24 horas por dia. Arquétipo é tudo, ou é quase tudo. Não é tudo, mas é quase tudo. Então, ele já está embutido no inconsciente coletivo. Tanto que todos nós, temos as 12 personalidades arquetípicas que estão aqui. Só que tem uma que nos permeia mais e mais uma ou mais duas, são mais ou menos 3, que fazem aquela miscelânea, aquela mistura que forma a nossa personalidade. Então, elas já estão intrínsecas no cérebro, nas sinapses, nos neurotransmissores. Então, a pessoa, ela já tem isso, que, né, é igual um banco de praça. A pessoa nunca viu um banco de praça. O que ela vai fazer? Uma hora ela vai se assentar ali. Por quê? Porque já está no inconsciente coletivo que aquilo ali é para se assentar, sabe? Não tem como, né? Deixa eu ver. Dinheiro é sensacional? Sim. Aqui, o meu de 5 anos anda com o cofrinho dele dizendo que é o quê? Rico. Que lindo! Que graça! Aí já tem consciência financeira. Ai, ai. Me fale algo. A Lucila tá falando. Ó, a Lucila aqui, ó. Tenho 6 elefantes que ganhei. O que devo fazer? Olha, vamos lá. São os excessos. O elefante, ele é um arquétipo, tem um lado bom, sabedoria, memória, né? Ele nos induz a ouvir mais e falar menos, porque tem a orelha grande e a boca pequena. Então, ele induz sempre a gente a ouvir mais e falar menos. Mas o lado sombra dele também cai no presa fácil, lentidão e a pessoa tende a engordar, né? Quando tem elefante, a pessoa tem tendência a engordar, ela vai sentir mais fome com esse campo de visão. Então, eu falo os excessos. Denise, eu tiraria um pouco desses arquétipos aí, guardaria, né? Se você não quer desfazer deles, guarde num lugar que você não tenha campo de visão. Mas aí já está excesso. 6 é bastante, né? 6 é bastante elefante, né? Eu tenho um par de cavalos. Ai, sumiu meus negócios. Olha só, a Simone Gama está falando assim, ganhei 2 maçãs douradas de uma super amiga e coloquei na área de sucesso. Fica legal? Fica ótimo, né? Porque ela ganhou de mim, a maçã. Maçã dourada na área de sucesso é top. Tá ótimo. Me fale algo sobre
meu campo afetivo 12 do 2 de 86, desculpa, entrei agora. Aí é com a numeróloga, expert. Deixa eu ver aqui 12 se eu do acho. 2 de Como que é o dia? 86. Oi? Que dia? Aí ela vai ter que 12, assistir lá no comecinho. 12 do 12, então 2 é de psíquico 3. 86. Ele Então, é a 3. gente falou Ah, ele é o meu psíquico. Ele é meu amigo, o Cris. Você tem que olhar lá o psíquico, é o 3, né? Mas ele quer no campo afetivo. Aí tem que então, porque fazer a ele é, numerologia. então, tem que fazer a inteira, porque aí, hoje a gente está falando aqui do número psíquico e dos arquétipos, né? Uhum. E aí, o que acontece? Ele tem a vibração do 3, que é do criativo, do comunicador, da pessoa que é otimista, que é uma pessoa feliz, alegre, que leva a esse lado todo da vida, né? Tem uma alegria de vida muito grande, né? Tem uma criatividade bem aguçada. E ele é isso Conversa mesmo. bem. Super comunicador. E aí, são super vendedores, aquelas pessoas que conversam bem, que é agradável. E ele é Mas daí tudo comerciante. E ele é comerciante, é ótimo comerciante? comerciante. Ele tem Sim, loja de ótimo, roupa. porque ele é expansivo, né? Então, ele tem um sucesso muito grande, né? O 3, ele é muito vinculado à expansão de sucesso, né? Então, é isso que ele tem. Depois, Cris, volta lá no 3 para você entender. As imagens de Buda e do elefante. Do elefante que eu já falei, o Buda é uma imagem que é boa de ficar no conhecimento de espiritualidade, né? É uma imagem boa de ficar nessa área para ativar. Bom, eu acho que acabou. Por aqui, eu não estou vendo mais perguntas. Eu acho que acabou. Se tiver no balãozinho, né? Que no balãozinho que eu não tenho como olhar. Arquétipo do caranguejo. O que é o arquétipo do caranguejo? O arquétipo do caranguejo é aquele que o caranguejo, eles falam que ele não anda para frente, né? Ele só anda de lado, né? Ele vai tudo de lado, assim. Então, é um arquétipo que tem que ser observado se a pessoa, geralmente, ela é aquela que dá um passo para frente e dois para trás. Então, tem que olhar isso porque é um arquétipo que está buscando, mas nesse momento, quem interage com ele não está conseguindo realizar o que está buscando, né? Então tem que olhar isso. Tá. E a outra pergunta que tem aqui também é sobre flor. O que a flor multipetalada, então que tem várias pétalas, vibra? É um arquétipo bom? Qual a luz e a sombra dela? A flor é maravilhosa, é um arquétipo maravilhoso. Depende da flor, né? Igual a orquídea remete ao luxo, né? A riqueza. A flor, ela é um arquétipo do divino criador, né? Ninguém fabrica uma flor. Ela nasce pela emanação do todo. Então, é só coisas boas. Não tem nada ruim em flor. E quanto mais pétala, acho que mais poder, né? A flor traz, né? Mais beleza, né? Sim. Ela é um arquétipo muito de beleza também, né? Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma. Aqui acabou. E tem uma falando, galinha é polêmica? Demais. A galinha é um arquétipo fraco, né? Porque a galinha, ela tem culturas que gostam da galinha e tal. Mas na cultura da gente, né? Na cultura aqui do Ocidente, a galinha ela é fraca, ela é um animal de corte, ela é uma presa fácil, ela procria muito. A galinha ela é um bicho que ela é estranha. Ela é estranha para correr, ela é estranha para voar, ela dá rasante, mas ela não voa direito. Então, no frigir dos ovos, ela é um arquétipo fraco. E cacareja demais, né? Também. Ai, ai. Porque fala assim, é verdade, né? Porque a gente fala, né? Cacarejar como uma galinha aí. E é como se ela estivesse falando, sem Isso. nunca querer escutar. É essa impressão que me dá, de falar demais, né? Teve uma época que estava assim, né? As cozinhas, todo mundo colocava vaquinha, teve uma época que era de galinha, não era?
Assim, colocava galinha em todas as coisas. Pano de prato, não sei o quê, imã. Como diz a Tudo que nossa existia amiga era... Eliane, que eu adoro conversar com ela, Eliane, ela fala assim, um termo que carioca fala, meu avô era carioca, é cafona, né? É muito cafona, né? Aqueles paninhos de prato de galinha, de porco, Sim, de vaquinha, né? pinguim. Pinguim. E aí são e interessante que pegaram sempre esses arquétipos que são arquétipos que não são tão poderosos, né? O pinguim, que é o, a vaca, a galinha, sempre arquétipo assim para pôr na cozinha, né? Interessante. É muito Se a interessante. gente for pensar. É, tem muita coisa por trás disso também, né? Sim, que é vendável. Isso. Gente, então vou pedir para acompanharem a Denise Petrelli. Então, tem aqui, é só adicionarem também ela. Ela tem vários materiais de arquétipos. Nossa, o Insta dela é recheado de conteúdo. Então, acompanhem a Denise, que ela tem um conteúdo fantástico sobre arquétipos e sobre Feng Shui. Além de outras coisinhas mais, mas ela fala muito dos arquétipos. É uma pessoa que é especialista nisso. Eu adoro conversar, ouvir sobre os arquétipos e sempre estou acompanhando. Então, acompanhe a Denise também. É D Petrelli, não é isso, Dê? Isso, arroba Depetrelli. D-E, Arroba D Petrelli, isso, com que 2 ela L's. tem conteúdo. Isso, D Petrelli com 2 L's. Então, acompanhem ela. Na sexta-feira, e eu me acompanhe também, quem não me acompanha, eu sou de Arcanumerologia, falo sobre numerologia cabalística e também sobre autoconhecimento. E na sexta-feira eu vou fazer uma live muito legal. Eu vou falar sobre os nossos crushes, sobre as pessoas, como que são as pessoas que... os nossos parceiros de vidas, aí qual que é o comportamento, como que eles Obrigada, agem Eli. A para Eli colocou a aqui. parte do amor. Então, eu vou colocar, eu vou falar na sexta-feira, às 14 horas, sobre a vibração amorosa de cada um dos nossos números. E vou ensinar vocês a mostrarem qual que é a melhor parte de você, como você conseguir identificar e mostrar melhor as suas partes positivas e sobre os crushes, sobre os nossos parceiros de vida, e sobre os nossos namorados, marido, A sua companheiro, que a live gente vai ser que horas? Sua live vai vai ser ser que horas? sexta-feira, 14. Ah, tá. Eu vou fazer uma live, eu ia fazer 14, agora não vou mais. Eu quero assistir a sua. Vou fazer, vou fazer lá para as A 15, gente tá, vai. gente? Vou fazer uma live também às Isso. 15 horas, que eu vou falar sobre portas de entrada no Feng Shui. Tem muita informação. A pessoa fala, a porta vai ser 20 minutos de live. Não, não. Tem muita coisa, tá? Para ser explicada aqui no Feng Shui, na neurociência. Então, eu vou falar sobre portas. Então, eu ia fazer a live 2 horas, não vou mais, tá? Vamos prestigiar a Simone primeiro, depois vocês me prestigiem. Sim, com certeza, Dê. Então, ó, eu faço a live e vou direto para a sua. Então, eu Isso. faço às 14, a Denise vai fazer às 15 sobre portas. É muito legal, as lives da Denise sempre muito alegre, muita informação. Então, sexta-feira temos 2 lives super legais para assistir. Tá bom? Então, eu vou falar sobre relacionamentos, porque estamos na semana aí dos Dias dos Namorados, então por isso que eu quero fazer uma live especial falando dos relacionamentos. Tá bom? Então, gratidão a todos. Aí Gratidão. você se despede de todo mundo. Obrigada, gente. Meninas, muito obrigado. Ronaldo também, que eu não conhecia. Muito obrigada pelas perguntas. E sejam bem-vindos no meu Instagram, tá? E tá, sempre tem conteúdo lá que bomba. Simone, muito obrigada, gratidão. Foi ótima a live, adorei, amei. Vamos fazer mais lives dessas. Com certeza. Depois a gente pode falar só sobre uma coisa, sobre um arquétipo, e desenvolver e falar bastante sobre numerologia também. Adorei, Dê. Gratidão imensa a todos. Gratidão imensa por vocês estarem aqui com a gente e a gente passando o nosso melhor do nosso conteúdo, tá bom? Obrigada. Então, até sexta-feira, 2 horas comigo, 3 horas com a Denise falando aí de Feng Shui, tá bom? Tchau, Beijão, gente. beijão, Obrigada. tchau, tchau.